Uma situação que é comum é a gente ter vários módulos dos nossos programas que fazem chamar da mesma função de terceiro. Então, na situação convencional, a gente precisaria ter uma réplica de cada função de terceiro associada a cada módulo do nosso programa. Então, isso aí ia precisar de um alto consumo de memória para cada módulo que a gente tivesse. Então, uma estratégia que a gente tem para a gente diminuir esse consumo seria a gente ter uma linkagem dinâmica. Nessa estratégia, a gente vai estar carregando os programas na memória e essa função que é utilizada por vários programas, ela só vai ser carregada uma única vez. E na primeira vez que o módulo chamar essa função de terceiro, ele vai ter essa ligagem feita dinamicamente no momento que é utilizado. A gente pode ter alguns problemas se o módulo ele não estiver presente na memória. Então a gente vai ter um problema aí de portabilidade. Então a gente precisa garantir que esse código que vai ser compartilhado por outras funções, ele precisa estar presente na memória para a gente consiga fazer essa linkagem dinâmica. Um exemplo de como isso ocorreria usando o esquema de linkagem dinâmica do Windows, que são representados pelos arquivos DLL. Então, como é que funciona no Windows? A gente vai ter um processo somente para esse arquivo de DLL, como a gente pode ver aqui. Então, esse processo ele vai ter o campo de cabeçalho e vai ter todas as funções que ele consegue compartilhar, que são as funções A, B, C e D. A gente vai ter dois processos que vão estar utilizando funções desse processo do arquivo DLL. Então, o processo 1 ele vai querer usar o módulo A e o processo 2 vai querer usar o módulo C. Então, dessa forma, a gente não precisa ter replicação desses arquivos do DLL e a gente não precisa estar embutindo essa função do módulo A no processo 1. Reparem, né, que se o processo 2 também tivesse que usar o módulo A, a gente precisaria aqui ter o módulo A para o processo 1 e o módulo A aqui no espaço de endereçamento do processo 2. Então, arquivos de linkagem dinâmica, eles resolvem esse problema de compartilhamento de dados. Ele diminui o consumo de memória no momento que a gente utiliza bibliotecas de terceiros. Aqui a gente tem um esquema de como seria feito para a gente utilizar essa estratégia de linkagem dinâmica. A gente vai ter o nosso programa dividido em módulos que vai passar pelas etapas de compilação e montagem e serem entregues ao link editor. Então o linker ele vai estar produzindo o nosso arquivo executável, a gente vai estar carregando ele na memória principal utilizando o loader. Então o loader ele vai ter essa informação de que o nosso arquivo executável ele precisa de uma biblioteca dinâmica. Então repare aqui que com essa informação ele consegue estar alocando o nosso programa e no momento que for realmente utilizada uma função de terceiro, a gente precisa fazer essa linkagem. Então, a gente precisa que essa biblioteca dinâmica ela também esteja alocada já na memória, para a gente conseguir fazer essa linkagem no momento que for feita a chamada da função. Então, basicamente, é assim que ocorre quando a gente tem arquivos compartilhados dinamicamente. Então, nessa aula, a gente viu como é que são as etapas que ocorrem para a gente conseguir executar o nosso programa. Depois que a gente cria o nosso programa em uma linguagem de alto nível, a gente precisa utilizar programas tradutores para estar gerando numa linguagem binária. E depois que a gente tem um arquivo executável gerado, a gente vai utilizar o programa loader, que ele vai carregar esse programa na memória principal. Ele vai alocar espaço e vai estar criando um processo vinculado a esse programa. E o sistema operacional vai ser responsável por escalonar e determinar quando as instruções desse programa vão ser executadas. A partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar o conjunto de instruções de arquitetura do processador do RISC-V, que é um processador que vem sido muito utilizado ultimamente. Então, pessoal, finalizando essa aula por aqui. Até mais!